Boa noite, tudo bem? Espero que sim, né? Boa noite a você, aos nossos amigos, aqueles que interagem conosco toda quarta-feira, 22 horas. São Caetano em Pauta está no ar. E eu já faço um convite a todos que estão nos assistindo. Mande as perguntas para cá, estamos prontos para responder todas e inclusive já nós vamos falar do nosso convidado aqui dessa noite. Quero agradecer. A palavra é sempre de gratidão. O programa, cada semana, aumenta a sua audiência, a cidade está interagindo conosco, está muito bacana. E olha que a gente ainda vai ter muito para falar, nós vamos falar de segurança, nós vamos falar de saúde, de educação, de desenvolvimento econômico, de meio ambiente. Vamos falar de muita política aqui, nós vamos falar de muita coisa ainda. É toda quarta-feira, 22 horas, aqui na Vox TV Oficial. Então fica aqui o convite para todas as quarta-feiras vocês nos acompanharem, nos prestigiarem, até porque é a nossa cidade. Por isso que o programa se chama São Caetano em Pauta. Eu muito feliz, porque por onde eu estou passando no meu dia a dia, as pessoas falam: "Ô Gilberto, está muito bacana, que legal, aquele convidado foi bacana, quem será o próximo?" Então está muito legal. Eu sempre tiro aí alguns minutos fora o agradecimento, para falar como é que está a semana, como é que foi a semana, né? E esse fim de semana eu rodei aí as escolas, as igrejas e faço o convite para com que todos os cidadãos da nossa cidade participem das nossas festas juninas, das escolas e também aquelas que não são nas escolas, prestigiando a nossa cidade, o comércio ganha com isso, a cidade fica mais pujante e todos nós ganhamos, tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua paciência conosco e pela sua audiência conosco. E, se possível, faça suas perguntas agora. Faça aí o compartilhamento nas suas redes e deixa todo mundo interagindo conosco, porque o programa de hoje ele está mais do que especial, tá certo, pessoal? Olha, vamos falar aqui do nosso querido amigo e vamos convidar ele também para falar e para responder todas as dúvidas que a gente tem, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, essa figura humana. Eu falo isso porque o Sidão é humano, gosta de esporte como eu, é uma pessoa que sempre, na medida do possível, investiu no esporte da nossa cidade e fora da nossa cidade. O Sidão faz um trabalho muito importante à frente do sindicato, tanto que foi reeleito mais uma vez para conduzir os destinos do sindicato, e é isso que firma uma parceria forte aqui dentro da nossa cidade. Então, Sidão, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, por você estar aqui essa noite e podendo deixar a cidade de São Caetano interagir com a sua pessoa, porque tem um monte de ponto de interrogação e eu tenho certeza que nós poderemos tirar essas dúvidas na noite de hoje. Muito obrigado, viu, Sidão, pela sua presença aqui no São Caetano em Pauta. Eu que agradeço, Gilberto, pela oportunidade de poder estar compartilhando contigo aqui, participando desse programa que eu já tenho ouvido falar, é a primeira vez também que eu vou e pedir para o meu pessoal interagir. Opa. E tenho certeza absoluta que a tendência é crescer cada vez mais, a partir do momento que as pessoas trabalham honestamente e procuram mostrar que as coisas que acontecem no dia a dia com total imparcialidade nas questões. Então isso é fundamental para que o jornalismo, a cidade e os munícipes de São Caetano do Sul possam saber e conhecer como anda São Caetano, a questão política, segurança, enfim, todas as questões. Mas talvez o objetivo aqui seja um outro e nós estamos aqui prontos para estar conversando, discutindo à medida do possível. Se for para responder todas as perguntas, pode ser que tenha pergunta que a gente não saiba responder. Aí fica para depois. Mas se não souber, nós vamos procurar, da melhor maneira possível, responder posteriormente. Bacana, Sidão, olha, só gratidão. Tem muita gente já interagindo conosco aqui, já você vai ver. Ô Sidão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você ficou 4 anos como vereador da cidade de São Caetano. Eu já não era mais vereador, você assumiu o mandato. Gostou de ser vereador? É bom, é gostoso ser vereador. Às vezes o vereador tem muitas coisas que é cobrado no dia a dia que não é
da competência do vereador, e isso daí teria que trazer mais publicação, mostrar as competências do vereador. Que a competência do vereador, infelizmente, é limitada. Na sua grande maioria, seria fiscalizar o executivo, mas no demais, eles pensam que é para fazer projeto de lei. Tem projeto de lei que você não pode fazer, ou se for oneroso para o município, você não pode fazer. Então, tem muitas coisas que veda a atuação do vereador. Mas as coisas mais principais que existem é você interagir com o munícipe, dialogar, buscar, discutir com ele e mostrar todas as questões pertinentes do dia a dia. Gostoso, é gostoso ser vereador, sim. Que bacana. Desde que a gente trabalhe honestamente, com responsabilidade e procure fazer o melhor dentro do social para os munícipes. Bacana, Sidão. Ô, Sidão, você sabe que a cidade tem hora que confunde, né? O Sidão do sindicato com o Sidão da padaria, tá certo? Isso te atrapalhou em algum momento? Eu acho que houve algumas dúvidas, porque, inclusive na lista de votação, o primeiro Sidão que aparecia lá era Sidão, e eles não viam Sidão de sindicato, né? Tinha Sidão com S e Sidão com C. Então eles procuravam o Sidão às vezes com C, com S. E até uma vez eu brinquei com o pessoal que o Sidão com S é Sidão do Paraguai. Esse é o Sidão do Paraguai. Mas Sidão com S. Aí ele deve ter ficado bravo, né? Não, ele ficou, mas foi amizade, foi tudo, levamos tudo na brincadeira. E eu tenho uma situação também que naquela oportunidade, no meu dingo, que tinha lá Sidão, ele entrou com processo para tentar tirar o nome Sidão. Só que o juiz indeferiu, porque foi Sidão, que eu saiba, é com C, não é com S. Então, é ele que tem direito. Entendi. Então, infelizmente, são coisas do dia a dia. Claro. Todos que estão nos assistindo, eu comecei o programa falando sobre essa matéria, até porque é importante. Senão você hoje é presidente, você continua presidente do Solidariedade? Sim, continuo presidente do Solidariedade. Inclusive, estou para fazer uma convenção agora de nova eleição da diretoria, que muitas pessoas saíram do partido, e tem que haver uma mudança. Então, a tendência é continuar como presidente e talvez agregar mais pessoas que tenham realmente conhecimento da causa. Maravilha. Ô Sidão, você sabe que a gente tem que explorar o seu conhecimento. Não tem jeito, na hora que você aceitou o nosso convite, muita gente falando muito bem de você e atento às perguntas, né? Ô Sidão, como é que você viu essa história, eu sei que não é em São Caetano, mas é na nossa região, da Ford? Você pode falar, porque você tem propriedade para falar sobre esse assunto. Nós perdemos, nós ganhamos. O final dessa história, na sua avaliação, a saída da Ford aqui do ABC. É lamentável que a Ford tenha tomado uma decisão como essa. Nós podemos também aqui estar conversando e pegando como analogia, o parâmetro, a GM. Em 2017, a GM também anunciou a saída aqui de São Caetano do Sul. Uhum. E naquela oportunidade nós fizemos 18 reuniões e construímos um acordo para que a GM continuasse aqui em São Caetano. Então, em 17 de fevereiro, essa é uma data que eu não esqueço, 17 de fevereiro de 2017, nós fizemos uma assembleia com aproximadamente mais de 8 mil trabalhadores e, por unanimidade, aprovaram o acordo que nós discutimos na mesa de negociação. Foi um trabalho árduo, um trabalho muito difícil, tivemos que flexibilizar algumas coisas, não abrimos mão de direitos, mas flexibilizamos coisas que havíamos conquistado ao longo dos anos anteriores. Até porque essa questão que hoje falam muito é o custo ABC. Custo ABC, a mão de obra cara. A Ford vendeu essa imagem também. Também, a Ford também vinha trabalhando nessa questão. Foi feito vários benefícios para os trabalhadores, foi benefícios para a Ford. Os trabalhadores abriram mão de determinadas coisas, mas mesmo assim a Ford usou, eu diria assim, de uma artimanha muito prejudicial à sociedade.
porque houve benefícios, ela teve incentivos. Eu vi que ela teve um benefício de 20 bilhões, é isso? Na época do governo Lula, ela teve muitos benefícios, teve isenção de imposto, pagou PLR, teve redução salarial dos trabalhadores, completou o salário com 13º, com PLR, e mesmo assim, finalmente, ela acabou tomando essa atitude drástica e, diria assim, completamente alheia à realidade, prejudicando aí, quando se fala em 2.700 trabalhadores, nós podemos multiplicar isso por 5. Então, são mais ou menos 35, vão 10, 13 mil, 14 mil trabalhadores diretos e indiretos. Cidão, poderíamos dizer que não só o ABC foi traído, mas o Brasil, então, foi traído? Eu não diria o Brasil, eu acho que foi o ABC foi traído porque na oportunidade foi dado incentivos fiscais, os trabalhadores também deram alguma contribuição para que a empresa continuasse aqui. Em 2017, 2015, a Ford fez um acordo que até hoje nós não temos conhecimento. Eu costumei brincar que esse acordo ficou 7 chaves guardadas num cofre e o Bin Laden estava tomando conta. Aí depois que o Bin Laden morreu, falaram que o Bin Laden morreu, aí que ninguém sabe mais onde está a chave desse cofre. Foi um acordo que ninguém tomou conhecimento para manter a empresa aqui. E no fim acabou terminando nessa situação toda. Na sua visão, eu estou explorando um pouquinho o seu conhecimento, Sidão, porque você é sindicalista, acostumado a participar dessas negociações e desses altos e baixos dos mercados. Lá em São Bernardo, você acha que a intervenção do prefeito foi boa e do presidente do sindicato de lá? Não resta dúvida, eles procuraram fazer o melhor possível. Só que eu diria que depois que tomou a decisão de fechar ou de encerrar suas atividades, dificilmente se retorna. Isso daí tem que acontecer antes que chegue a essa decisão. Por quê? Nós não podemos negociar com as calças na mão, com todo respeito. Você acha então que a coisa vinha acontecendo e eles deixaram... Ou não preveniram, ou a diretoria da Ford usou de subterfúgio de não comunicar essa intenção. Então, subterfúgio é malandragem. É uma malandragem. A palavra mágica mesmo é malandragem. Porque qualquer coisa que possa ter ocorrido, não tem como você não encontrar alternativa para resolver. Entendi. Então, o intuito foi fechar mesmo e deixar os trabalhadores na rua da amargura. Sidão, a gente está num momento muito ruim de desemprego. É um número alarmante. Eu acho que nós nunca tivemos esse percentual de pessoas desempregadas, não só aqui no ABC, no Brasil como um todo. Qual é a tua expectativa de economia com o atual governo, seja ele federal e estadual? Nós estamos falando de Bolsonaro e de João Dória. Olha, Gilberto, com todo respeito, os atos, atitudes que foram tomadas aí, eu gostaria aqui até de parabenizar, de mostrar o quanto Dória foi positivo na manutenção da GM aqui também. Isso aí ele foi rápido, não deixou brecha, que ele foi muito ágil na sua atitude, não deixou as coisas tomarem rumos diferentes. Então foram atitudes rápidas. Por exemplo, a GM anunciou o interesse de fechar aqui no final de dezembro. Final de dezembro, que se não houvesse uma composição sindicato, trabalhadores e sindipeça e governo, a probabilidade da gente fechar era enorme. Então isso era verídico. Era verídico. É importante que quem está nos assistindo, tem tanta pergunta aqui, Sidão. Você vai ver, tem muita gente nos prestigiando e particularmente te prestigiando. Então, assim, respondendo, a GM ia embora. Ia embora. E o custo para ela ir embora era mais barato do que ela ficar. Entendi. Então, para você colocar um termômetro nisso aí, por que ficou? Porque ficou porque o Brasil ainda existe um nicho de mercado muito grande.
Então, essa a probabilidade dela continuar fabricando carro aqui no Brasil ainda é um nicho grande para ser alcançado. Interessa nesse primeiro momento. Nós temos que tomar cuidado, Gilberto, a nossa grande preocupação é daqui para frente. Daqui para frente a questão da automação, a questão da robotização. Mas o que você isso quer dizer está com isso? virando uma bola de Explica neve. para quem está nos assistindo, Sidão. O que é tomar cuidado daqui para frente? O que você quer dizer com isso? Que a automação, a robotização está vindo numa velocidade tão grande que eu já tenho conhecimento que em 2023 já vou começar a lançar o carro sem motorista, o carro-avião. Olha que carro avião. Olha que interessante. São Caetano em pauta, trazendo uma informação muito interessante. Como é que é, Sidão? Repete isso aí, por favor. Então, participei inclusive do encontro, que já estão a Mercedes, a General Motors, a Tascam, a empresa, lançando carro elétrico. Carro elétrico, mas com robô sem motorista. Então, até porque, pelo que eu saiba, na Europa, o prazo para os carros serem substituídos, todos passam a ser elétricos a partir do ano que vem, 2020. E parece que no Brasil é 2040. Não tem ainda esse prazo definitivo na Europa 2020. Eles estão começando a introduzir 2023, 2020, 2020, mas a data de introdução, inclusive em alguns países, como estados dos Estados Unidos, Dallas e mais um estado lá, já vai entrar o carro sem motorista. Já vai entrar em 2023, é a tendência sem motorista. Sem motorista. E agora você também citou que voa? O carro-avião. Carro-avião. Olha que interessante. Vai voar. É tipo de um drone, vai. Não é um drone, mas é um carro que voa. Que voa. E vai ser tipo de um Uber. Você vai chamar ele aqui, ele vai parar aqui e vai, por exemplo, ele vai ser um pouquinho mais caro do que o Uber atual. Vamos dar um exemplo aqui. O táxi hoje está $32. O Uber está 36, porque o Uber nesses países aí é só carro de luxo. Ele é mais caro. Ele é mais caro. O Uber nesses países é carro de executivo. Esse carro-avião, ele vai custar 38. Só que o tempo que você gasta de Uber, de um lugar para chegar... Por exemplo, em determinado lugar para chegar no aeroporto, você gasta 40 minutos. Com esse carro, você vai gastar 10. Que ele vai por cima. Vai voar. Vai voar. Olha, isso é sensacional. Ô, Sidão, deixa eu aproveitar aqui rapidamente. Tem tanta gente nos assistindo. Deixa eu agradecer a audiência desse povo todo. Ó, a Alexandra Valeriano, o Marcos Costa, a Maria Heloísa Ferreira, o Vicenzi Refinaldo, a Vanessa Rodrigues, a Vera Lúcia Barros, o Vitor Oliveira, o Getúlio Filho, olha aí, gente importante nos assistindo. A Melry, né? Maia de Carvalho, o Júlio Flores, o Mário Ribeiro, o Vitor Leonardo, o Wagner Agostini, o Tadeu Venâncio, a Alexandra Vieira Zuidax, o Atílio Santarelli, José Cláudio Monteiro, a Esté Ceroni, aproveitando aqui, o Luiz Carlos Rossi, Fabiano Barrios, Fátima Januário, Eduardo Albuquerque. Ô, Eduardo, maravilha. Olha as pessoas que estão nos prestigiando. José Cláudio Monteiro, o Ademir Lopes, a Recicleide Galdino, a Lilian Santos, o Douglas Fuzetti. E já vou agradecendo e vai, ao decorrer do programa, a gente vai agradecendo mais ainda, o Carlinhos Madureira. Ele faz uma pergunta. Sidão, o que você pensa da reforma da Previdência? Tem que falar, Sidão. Responde aí, mestre. Não, Carlinhos, a reforma da Previdência, nós partimos do pressuposto que ela é necessário ser feita. Porém, tem que tomar muito cuidado com o que querem implantar. Eu acho que o Bolsonaro, o Paulo Guedes, está tentando fazer uma reforma que não vai ser uma reforma para beneficiar os menos favorecidos. E não vai pôr um equilíbrio toda nessa questão de acabar com os privilégios. Pelo contrário, ele vai tirar de quem já não tem. Então, está sendo feita essa discussão, eu acho que bastante madura. Hoje eu já tive conhecimento também de que
entraram um consenso para colocar os estados Seu na partido, reforma da como é que Previdência. está a participação do seu partido, que tem vários deputados no Brasil inteiro? Está participativo, o partido está participando. Apoia? Inclusive o Paulinho tem tido um trabalho O Paulinho realmente. é o presidente nacional do Solidariedade, é o Paulinho da Força. Ele tem tido um papel fundamental na tentativa de buscar um ponto de equilíbrio para não prejudicar os menos favorecidos. A reforma tem que ter? Tem, mas vamos buscar uma coisa que seja coerente para todo mundo. Ô, Sidão, como você vê, olha aqui, a Esté está perguntando, Sidão, como você analisa a renúncia fiscal, essa proposta que está transitando aí? Essa questão da renúncia fiscal tem que saber realmente quais são a renúncia fiscal. Por exemplo, a São Caetano do Sul abriu mão de de alguma receita. Só que ela vai ganhar muito mais. Acertou ou errou? Acertou. Acertou por quê? A GM indo embora daqui, a GM representa para São Caetano do Sul 28% a 32% da arrecadação. Não, Sidão, falaram, eu li no jornal, de 80 milhões ano. Então, a arrecadação da GM para São Caetano do Sul representa de 28%, depende da produção de veículo anual, que chega até 32% da arrecadação. Se uma GM sai de São Caetano do Sul, ela vira bancarrota. São Caetano vai quebrar toda a sua espinha dorsal nessa questão de infraestrutura que ela tem. A gente perderia, num primeiro momento, dinheiro que faz os bons investimentos na saúde, na educação, nos serviços de manutenção. Não resta dúvida, não resta dúvida. Então você, por exemplo, essa questão da GM aqui já vem em discussão desde a época do Tortorello. Quando nós fomos para trazer o cadete aqui para São Caetano do Sul, não ia trazer o cadete para cá. Então, naquela época, nós conversamos aqui com o Tortorello para diminuir o valor da água, baixar o valor da água. Por quê? Porque a água em São José, a GM não paga. A GM não paga água lá em São José. E aqui pagava um valor altíssimo. Então, onde já foi minha participação aqui? Discutir com o governo Tortorello naquela oportunidade para diminuir o percentual da água para que nós pudéssemos fazer o cadete aqui para São Caetano do Sul, e com isso gerou mais de 2.000 empregos naquela oportunidade. E a manutenção disso daí e a arrecadação que foi dada. Se você produzir a quantidade de carro que você produzir aqui, faturado aqui, é ICMS que entra. Então você diminui 2% ali, 3% e arrecada 5%, 6% aqui. Mas Sidão, eu entendo... Não é renúncia fiscal. Entendi, eu entendo a sua colocação, entendo a sua preocupação e sua explicação. Agora, a gente também não pode viver pro resto da vida refém, né? Você não acha que houve uma pressão no sentido aí que nos deixou assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, tem que fazer? Eu diria que não é uma pressão, é uma condição de você buscar um ponto de equilíbrio. Posição comercial? É uma posição de você buscar o ponto de equilíbrio. Se a GM sair daqui, o que significa para São Caetano do Sul? Se eu abrir mão de 2% daqui, eu vou ganhar quanto? A continuidade da GM aqui, ele vai ganhar, inclusive a pedida foi pouca. No fim, o presidente da GM falou, acho que eu pedi pouco, porque o São Caetano do Sul ia abrir mão de uma receita de mais ou menos 10 milhões e vai arrecadar 80. Eu entendi, Sidão, mas isto não pode virar uma faca no pescoço sempre na cidade de São Caetano? Qual é a faca no pescoço? Aí eu faço a pergunta para você. Qual seria a faca? Não, eu não estou afirmando, eu estou te perguntando. Você tem que abrir mão até onde você vai ter que ir trabalhando até onde é viável. É igual hoje. O que eu tenho mais a ceder dos trabalhadores? Mais nada. Nós já estamos no nosso limite. Nós estamos no nosso limite. A empresa vai querer flexibilizar mais alguma coisa dos trabalhadores. Não tem mais o que se discutir. Porque nós temos que buscar recompor o que nós já perdemos no passado. Por quê? Porque isso é retrocesso.
Porque a partir do momento que você tira alguma coisa do trabalhador, você está deixando de injetar dinheiro na economia. Não, então, e outra coisa, né, Sidão? Quando a gente fala de GM, nós temos que lembrar que, por exemplo, nós temos uma bacia aqui, que é a Petrobras, que arrecada para São Caetano bem semelhante. São os dois pontos de equilíbrio. Isso, perfeitamente. As duas empresas representam mais de 60%. Mas amanhã nós não podemos receber a mesma pressão da Petrobras? E aí? Não, então como é que fica? Não. E se a empresa for embora? Não é pressão. Já está a maior briga aí, porque maior quer levar a Petrobras para lá. Quer levar para lá. A gente tem Se levar a fatura da Petrobras para Mauá, São Caetano vai ter uma perda enorme. Qual é o prejuízo da da prefeitura negociar alguma coisa com a Petrobras? Nenhuma. Não tem nada para negociar. Ali, ou é tudo ou é nada. Porque ele só distribui. Só distribui. Então está tendo arrecadação e ele só distribui. A GM produz. A GM movimenta. Já teve uma época que a GM praticamente ameaçou sair daqui porque proibiu o caminhão na Goiás. Foi uma atitude equivocada do prefeito daquela oportunidade. Não vou citar o nome. Nós tivemos que correr em cima, mas peraí, então vamos fechar a GM, porque se você proibir o caminhão de sair com o carro de dentro da GM para não passar na Goiás, por onde ela vai sair? Não, sem dúvida. Isso é incoerente. Isso aí foi medida insensata, sem pensar, que rapidamente teve a intervenção. Senão eu quero continuar aqui os agradecimentos. Olha aqui, ó. Getúlio Filho, né, o Mário Ribeiro, o Júlio Flores, o Elísio Peixoto, a Vanessa Rodrigues, o Wagner Agostini. Por que eu fiz isso? Olha, o Douglas Fusetti. Sidão, quando a GM pode voltar com o terceiro turno? Olha, a perspectiva era de que esse ano a gente ainda tivesse a introdução do terceiro turno. Mas pelo andar da carruagem e o desenrolar, a instabilidade econômica que está existindo, dificilmente vai ser criado esse ano. Isso também já é um fator negativo, porque a economia não cresceu tanto que era previsto. Então, se criasse o terceiro turno aqui na GM, né, no segundo semestre de 2019, já ia aumentar a arrecadação de São Caetano do Sul. Então, respondendo para esse ano, esse ano dificilmente, okay, a não ser que haja uma guinada repentina aí da retomada do crescimento. Que eu também não creio. Não há mais tempo. Esse ano é um ano de ajuste, né? Vamos torcer que o ajuste seja bem feito para a gente poder ver os nossos irmãos trabalhando novamente o ano que vem, porque a situação está feia, o Sidão sabe disso. Sidão, ó, Ricardo Ferreira, salários futuros de 1.500, a GM fica mesmo? Como vai lançar carro sem motorista? Não vai ter nem empregados para construir. Olha, o Ricardo é inteligente na sua pergunta, eu vou deixar com você, Sidão. E a saída, se nós temos o robô, fazendo o veículo, é a gente industrializar o nosso mercado, as nossas indústrias, para construir o robô. Estou errado? O Ciro Gomes falava muito isso. Muda o ramo de atividade. Muda o ramo de atividade. O emprego, nós aqui no Brasil, a nossa geração, com toda aqui segurança, eu posso afirmar, a nossa geração aqui no Brasil, por 18, 20 anos, está tranquila. Bacana, informação. De 18 a 20 anos está tranquila. Isso daí vai começar a se desenvolver a partir de 2023, nos países já totalmente desenvolvidos, mas para chegar aqui no Brasil vai demorar 15 a 20 anos. A questão do motorista, do carro sem motorista, é aquela questão. Mão de obra vai existir porque vai migrar para outro ramo de atividade. A GM, por exemplo, já teve 18 mil trabalhadores, 16 mil trabalhadores. Hoje está com 9. Se votar para o terceiro turno, ela vai automaticamente chegar nos 12 mil. Isso sobe em torno de 30% a 40%. Sobe em torno de 30% a 40%. Então, emprego vai ter, porque não é tudo que a máquina faz, que o robô faz. E nós temos que fazer o robô. A mão de obra tem que estar preparada para manutenção, para fazer o robô,
para mudar o ramo de atividade, para mudar a arquitetura, para fazer tudo. Então quer dizer que a mão de obra vai ser migrada para outro ramo de atividade. E a questão do robô aqui, por exemplo, tem família hoje que tem 3 carros. Então ele vai ter um carro, porque um vai ser Uber, o tipo de um Uber ou de um táxi sem motorista, e esse carro não vai ficar parado 2 horas, 3 horas no estacionamento. Ele vai ficar rodando. Ele chegou aqui, trouxe você aqui, ele vai aqui, já vai atender outra pessoa. Você chamou, vem outro carro. Então vai ficar rodando isso aí. Não tem mais estacionamento, isso aí vai tudo... Ó, você respondeu a pergunta do Carlinhos também, tá certo? Então, Carlinhos Madureira, terceiro turno para esse ano tá difícil. Sidão, eu quero te fazer uma pergunta, essa é minha, porque a gente milita na área do esporte. Eu tenho muito apreço por você, principalmente pela área do esporte, o quanto você tem carinho quanto eu. Mas, Sidão, nós perdemos ou ganhamos, estou falando de cidade, com a interrupção do clube da GM. Você sabe o que vai ser lá agora, né? Perdemos bastante. Eu acho que isso daí faltou um pouco de política de responsabilidade. Importante, pessoal, vocês saberem do clube da GM. A política de responsabilidade, eu fui uma pessoa que lutei para que aquilo lá não fosse fechado. Haja vista que hoje mesmo estava discutindo com a diretoria da empresa, cadê o dinheiro dos 60 milhões que vendeu o clube? Cadê? Então foi um patrimônio que foi vendido, aquilo lá devia ter sido doado para os associados. Não tinha como entrar com ação? É difícil que o terreno era privado, né? O terreno era da GM, o clube era da GM e era mantido a maior parte pelos trabalhadores, pela GM. Não pelo associado. Não, o associado tinha uma contribuição. Então dava até para buscar, mas você buscar aquilo que o associado investiu. O que foi que o associado investiu, que está lá estampado, que foi dinheiro do associado? A mensalidade não cobria. A manutenção do clube não cobria toda a infraestrutura. Então ficava uma coisa que você tinha que pegar como parâmetro para ressarcir. Foi o que nós garantimos de investimento no clube de campo. E na oportunidade, também eu fui atrás para pegar um clube aqui na GM, que você, quando foi diretor do esporte, até ofereceu essa oportunidade de um clube aqui para os sindicatos metalúrgicos, e aquilo foi positivo. E eu também garanti, junto à GM, uma verba para remodelar um clube aqui em São Caetano do Sul, para atender especificamente trabalhadores da GM e trabalhadores em geral, tipo de um Serete em São Caetano do Sul. Isso daí seria extraordinário. Houve o compromisso do prefeito, mas deixou... Não virou, né? Não virou. E ainda eu insisto nisso daí e não dão uma definição. Espero que os prefeitos acordem aí e resolvam a situação, porque eu garanti o dinheiro da GM para fazer esse investimento e não ter local para investir. Sidão, então dá tempo, né? Dá tempo, nunca é tarde. Vamos conversar com o prefeito José Eurico Júnior. Eu já conversei com ele. Deixa eu te falar aqui, ó, a Aline Poliana está nos prestigiando e prestigiando você, Gigi Anhele, Mário Belon, o Leandro Amaral, o Marcos Savoy. Você tá bem aqui, viu, Sidão? Que maravilha, uma audiência extremamente grande. Olha, o Douglas Fusetti. Sidão, qual é o futuro da GM em São Caetano? Corre o risco de ir embora? Você já respondeu, mas se você quiser... A GM aqui em São Caetano está garantido, de 15 a 20 anos está garantido. Legal. Tranquilo. Ô Sidão, olha aí, 15 a 20 anos, o senhor presidente do sindicato está falando, sabe o que está falando, nos deixa bem tranquilos. Ô Sidão, Fábio Bonfim, estamos juntos, Sidão. É muito bom ter uma pessoa tão dedicada e competente como você na nossa presidência. É seu fã. Obrigado, Fábio. Acho que você é uma pessoa que nos enxerga com outros olhos e a gente fica satisfeito. Não, você sabe que tem que ter oposição, né, Sidão? Isso é normal, isso faz parte, né? Isso aqui são os amigos. É isso aí. Agora, a hora que você se reelege, mostra que você tem mais adesão e menos desistência. Olha aqui, a Esté
continua falando da renúncia, não é isso? A renúncia, no primeiro momento, me chamou a atenção, Sidão, porque eu fiquei preocupado. Eu falei, olha, se isso virar rotina, todo mundo vai querer, né? Porque todo mundo, neste momento, se sente GM. E a outra preocupação que eu tinha, Sidão, que graças a Deus não aconteceu, foi alguém entrar com ação, tentando impugnar essa negociação aqui na cidade de São Caetano, que corria-se o risco, tá certo? Por quê? Na hora que você está direcionando para uma negociação, como é que ficam as outras? As outras negociações em cima das outras empresas, né? Olha, tem que ver, Gilberto, é o seguinte, aqui a palavra renúncia fiscal é muito forte. Pesado você falar renúncia fiscal. Eu vou dar um exemplo aqui característico. O governo do Estado renunciou, teve renúncia fiscal? Você acabou de elogiar o Dória. Não, acabei de elogiar, mas o que ele fez? Ele não fez nada, ele só simplesmente... Não, mas então o teu elogio foi por nada? Não, ele não fez nada que, por exemplo, que prejudicasse o Estado, que prejudicasse a economia do Estado, que pudesse afetar a educação, a saúde e a segurança. Ele, a GM, a indústria automobilística em geral, tem bilhões e bilhões no Estado retido de ICMS. Dória, ele chamou seu ministro da Fazenda, chamou o setor de auto... craque, né? Chamou o ministro da Fazenda, chamou as autopeças, ó, nós vamos conceder aqui tantos por cento de desconto, mas em contrapartida vai ter que fazer isso. Contrapartida vai ter que fazer isso. Então, uma coisa que ele está chamando você para contribuir e, ao mesmo tempo, dando incumbência para que você possa alavancar o progresso. GM não entrou nesse momento nessa discussão, mas entrou na questão da Rota 2030. Entrou na questão, cada 1 bilhão que ela investir aqui, ele vai dar tanto de redução. O que é isso aí? Aumenta a arrecadação. O que adianta você ganhar 20% de 1? E se você ganhar 2% de 1.000, qual que é mais vantajoso? Não, claro, sem dúvida nenhuma. Você vai ganhar no volume. Você diminui a sua arrecadação, mas ganha no volume. Não, você não diminui, você diminui o percentual. Percentual de arrecadação, desculpa. Porque você incentiva a ser mais produtivo, você produzir muito mais e, inclusive, qualidade. Cada $1 importado, você tem que exportar 1,5. Quem que sai ganhando com isso? É obrigado você, cada $1 importado, você exportar 1,5. É para fomentar a economia. É essas diretrizes, esses meandros, que às vezes a gente tem que deixar bem claro, explícito, para que a população em geral possa entender. E é difícil você falar isso no programa de televisão, porque o tempo é exíguo. É isso mesmo. O tempo lá é curto. Como é que você vai dar uma amplitude, uma magnitude de resposta desse tamanho? Com tanta propriedade. O governo federal ajudou, Sidão? O governo federal praticamente não tinha mais como contribuir, porque não tem mais. Era só o governo do Estado. O governo federal, de uma forma indireta, ajuda. Não tem como. Mas não entrou numa discussão geral. Sidão, os sindicatos, pergunta direta a você. Os sindicatos, num determinado momento, e eu poderia até dizer até o dia de hoje, ele está marginalizado. Marginalizaram o sindicato, ou a instituição. Você é presidente do sindicato, você é defensor, você tem lá a sua diretoria. Quando quebraram a obrigatoriedade da contribuição sindical, como é que você viu isso, Sidão? Você acha que jogaram a responsabilidade para cima do sindicato de incompetência de governos? E aí tentaram, em cima da sua incompetência, marginalizar o sindicato?
Na verdade, olha só, o sindicato, né, com as pessoas, eu tenho um respeito enorme com várias pessoas aí, mas tentaram pegar o sindicato com algumas aberrações que alguns sindicatos fazem, ou faziam no dia a dia, e jogar tudo no mesmo balaio e é tudo igual. Entendi. Mas não é isso. Eu acho que o sindicato, felizmente o sindicato, sem sindicato não há democracia. Sindicato, por exemplo, se não tem sindicato, o que seria da GM hoje? Ou dos trabalhadores. Ou dos trabalhadores. O que seria de São Caetano hoje? Ia negociar com quem? De goela abaixo? Empurrado? E o sindicato, né, tem que deixar claro que o sindicato não é para fazer greve, o sindicato não é para fazer bagunça, o sindicato não é para fazer espartafúrdia. Não. O sindicato tem que ter pessoas. Eu vou te dar um exemplo aqui. Em 1994, eu comecei já a me preparar para enfrentar algumas barreiras. Fui lá, fiz direito, me formei em advogado, fiz pós-graduação, fiz mestrado, porque de lá para cá eu comecei a sentar e negociar com os bambambam das empresas em pé de igualdade. E eu, para me fazer a minha dissertação de mestrado, eu fui em 8 países analisar o movimento sindical. E o sindicato nasceu aqui, nasceu lá atrás desses países adiantados. Os chamados países de primeiro mundo. Todo país de primeiro mundo tem sindicato. Mas então por que o sindicato, naquele momento, eu senti muita fraqueza? A fraqueza, porque o próprio trabalhador, pegaram uma bandeira do trabalhador, que o trabalhador é muito proposital, ou então muito imediatista nessa questão. O trabalhador não vai pagar mais aquele um dia para o sindicato. Aquilo é uma vitória para o empregador. É uma vitória para o empregador, porque vão tirar o sindicato da tutela. Eu concordo que o trabalhador não tem que pagar a contribuição sindical obrigatória, compulsória. É o que está hoje. Eu sou a favor do que está hoje. É facultativo. Ele tem que aprovar na Assembleia. Eu ir lá e mostrar que eu tenho trabalho, que o sindicato tem trabalho, que o sindicato faz alguma coisa pelo trabalhador. Eu fiz a Assembleia na GM, no primeiro ano que cortou a contribuição sindical, eu fiz a Assembleia dentro da GM e mais de 50% assinou a cartinha concordando para pagar. Mais de 50% assinou a cartinha para pagar. Isso significa que o trabalhador reconhece o valor do sindicato. Reconhece o trabalho sindical. Mas eu senti falta dessa briga lá na Câmara. Eu senti. Não é, na Câmara dos Deputados, ali não tem igualdade. O trabalhador é o que menos tem representatividade ali. A maior parte lá é patronal, ruralista, agropecuário, ruralista e agropecuário é igual, médico, capital, patrão, a maioria. E os trabalhadores ainda perderam nessa eleição agora, com todo respeito, ainda perderam muito mais, ainda perderam representante. Nós tínhamos 83 deputados que entendiam o linguajar do trabalhador. Hoje nós estamos com 68. Então significa que a comunicação, Sidão, está errada, está equivocada. Alguma coisa está acontecendo. Não é. Você sabe por que é? Porque só falam nada negativo do sindicato. Todo mundo cabe só fala. Vocês mostrar. Fala, mas só que tem um detalhe. Quem tem trabalho, por exemplo, eu aqui faço isso. Não cabe a vocês. Eu tenho. Mas quantos tem? Quantos tem? Por exemplo, aqui na GM. Não teve oposição. Não teve chapa de oposição porque não conseguiram montar. Por que não conseguiu montar? Porque o meu trabalho foi muito bom. Segurei a GM, briguei, segurei a causa de estabilidade, segurei isso, segurei aquilo. Na Assembleia que eu fiz, eu tinha feito um acordo em 2017. A GM queria mudar muita coisa
e fiz o acordo por 3 anos. A gente queria mudar muita coisa com aquele negócio de saída daqui. Eu fui lá na porta da fábrica, convoquei todos os trabalhadores e falei assim, acordo é para ser cumprido e eu não abro mão. Quem concorda? Todo mundo levantou o braço. Então isso é respeito, isso é consideração, isso é representatividade. E você tem que jogar limpo o trabalhador, falar honesto. Sidão, eu concordo com você. Só estou dizendo que eu acho que houve uma fragilidade. A fragilidade, quando você fala, Gilberto, é público e notório, porque não são todos os sindicatos que têm a mesma representatividade. Sem dúvida. Agora, por exemplo, o sindicato, com todo respeito, o sindicato do comércio, como que ele junta esses trabalhadores? Sindicato dos vigilantes, como que ele junta esses trabalhadores? Como que ele organiza esses trabalhadores? É dificílimo. Entendi. É dificílimo. Bom, olha, Sidão, está impressionante. Quero agradecer a participação de tanta gente no programa com a sua participação aqui, Sidão. Olha, o Fernando Silva, será que nós vamos ter que fazer a coisa um pouco mais rápido? Será que é possível o retorno do projeto Foco? Eu também sinto falta, Sidão. Quando eu passo ali naquele prédio, que eu vejo ali a placa de aluga, olha, e foi uma ótima parceria entre a GM e Não está descartada essa possibilidade, Fernando. Agradeço pela participação. Aquilo ali foi um sucesso, mas tudo está mudando. É bacana, Sidão, porque aqui vem pergunta de tudo quanto é jeito. Você é popular, é sensacional. O Adilson Barbosa quer saber, Sidão, há a possibilidade de você disputar para prefeito em São Caetano? Na política só existe uma porta de entrada. Maravilha aí, está respondido. A Lurdinha Barcelos, Sidão, gostaria de saber quantas vagas de trabalho serão abertas na GM. É a possibilidade do terceiro turno. Eu acho que se for criar o terceiro turno, por baixo 1.200, 1.300 pessoas. Maravilha. A Lurdinha Barcelos insiste aqui. Sidão, o melhor sindicalista do Brasil. Esperamos que continue a defender a classe dos trabalhadores. Obrigado. Olha, as pessoas que estão nos acompanhando. Selma Barros, Adilson Barbosa de Souza, a Elisa Herman Sanches, o Fabiano Rinco, o Auro Mendes Ferreira. É um pessoal aqui acompanhando o programa. Só gratidão, viu? Só gratidão a todos vocês. Fernando Silva, a Yara de Oliveira, o Vitor Ramon. Sidão, um ótimo defensor dos trabalhadores. Você tem fã-clube, Sidão. É sensacional. Olha aqui. Olha, o Igor Silvaroli, o Zelito Cabeleireiro, o Márcio Bueno, a Lurdinha novamente aqui, o Barcelos, Lurdinha Barcelos, né? Agora, olha a Aline Poliana, essa moça é inteligentíssima, sentimos muito pelo clube da GM. Meu marido é trabalhador e éramos associados, perdemos muito. Parabéns pelo programa. Obrigado pelo programa. E deixa ela... Aline Poliana. Aline, obrigado pela resposta. Nós conseguimos agora liberar uma verba para fazer investimento no clube de campo da GM. Já vai começar as obras agora, logo no começo de julho já vai começar as obras. Vamos trabalhando para fazer um salão para atender o associado de casamento, buffet. Lá em São Bernardo, lá no Riacho Grande. Notícias boas, viu, Aline? Então, aqui nós vamos tentar fazer o melhor possível no clube de campo lá e fazer uma infraestrutura adequada. Bacana. Continuar agradecendo aqui a Simone Fabrício Cicarone, a Regina Barilli, o Júlio Flores, o Sidney Simeone, a Isa Cristina Oliveira, o Fábio Botassini, o Alexandre Saraiva, a Luciana Márcia Barbosa. Só gratidão, pessoal, só gratidão, porque o programa ele avança e ele fica melhor com a participação da sociedade. E veja o quanto de pessoas estão nos assistindo e mandando pergunta aqui. Sidão, é inevitável, a gente tem que entrar na seara política, tá certo? O ano que vem, então, teremos Sidão nas urnas? Não podemos nunca dizer que não. Eu acho que eu fiquei ausente aí da política até por questão de negligência de pessoas que operavam o partido. Eu queria interromper você. Explica isso para todos, Sidão. Você teve voto, você podia estar com um mandato de vereador, que seria a sua reeleição. O que aconteceu, Sidão? Vocês tiveram a perca dos votos. O partido se tornou inelegível por falta de comunicação.
A pessoa que estava Foi responsável... corrupção? Eu não posso afirmar que foi corrupção, mas eu acho que houve negligência proposital. Porque nós Tiraram o seu mandato. nós estávamos coligados com outro partido, a mesma notificação veio no mesmo momento, veio em conjunto, e respondeu de um partido e não respondeu do outro. E o responsável era um só, da coligação. E com isso perdeu o prazo. E na Justiça Eleitoral o prazo É a pior condenação. não tem como. É a pior É condenação. pior do que corrupção, porque corrupção você tem que provar que roubou ou isso mesmo. protelar. E prazo não tem jeito. De qualquer processo jurídico, você perdeu o prazo, não tem jeito. Aí o partido ficou inelegível. Eu queria lembrar a vocês... que Aí estão fizeram um nos trabalho acompanhando. também negativo, que eu estava inelegível, isso daí perdi voto, um montão de votos. Mas eu agradeço os eleitores, agradeço a cada um que ainda confiaram, mesmo assim confiaram e depositaram o seu voto, que eu ainda tive 986 votos, mesmo inelegível. Ô Sidão, olha que interessante. Só para explicar uma coisa, lá na coligação do Solidariedade com o PTB, tiraram a cadeira do Sidão, tiraram a cadeira do Paulo Botura e tiraram a cadeira do Caio Salgado. Foi lamentável isso, porque eles tiveram votos para ganhar e, infelizmente, hoje não exercem a função de vereadores. Mas vamos que vamos, a vida segue. E o Ed quer fazer uma pergunta. Fala, Ed. Não, uma participação aqui do Mário Belon, ele fez a pergunta que o Sidão acabou de responder. Se ele continua inelegível após cumprir o prazo do TRE e se candidatar a algum cargo político eletivo. Não. Mário Belon. Acabou já a elegibilidade, acabou tudo. Eu acho que aquilo foi para aquela eleição, a questão do partido. O partido está legalzinho, bonitinho, não tem elegibilidade nenhuma. Você está pronto para ser candidato se caso Pronto para quiser. disputar qualquer coisa aí. Que maravilha. Prefeito, disputar vereança, estamos aí, preparado. Que maravilha, maravilha. Isso é muito bom para a democracia, né? Quanto mais pessoas disputando a eleição, mais opção o eleitor tem e a democracia fica plena, não é isso, Sidão? Exatamente. Ô, Sidão, São Caetano do Sul, Tem hoje, jeito? hoje, na sua avaliação, vamos falar da Câmara, rapidamente, e a sua avaliação do governo Auríquio. Rapaz, você me coloca aqui na saia justa. Você tem Como que eu vou- propriedade. Não, você tem propriedade. Tem propriedade, mas tem eu estou conhecimento. um pouco ausente desse processo, até porque não tem uma participação efetiva na Câmara e nem no Executivo. Estou ausente da política em virtude de ter perdido o mandato, de estar sem mandato. Haja vista que esses dias fui congratulado na Câmara, recebi a congratulação na Câmara, e lá praticamente todos os vereadores usaram da palavra e falaram que eu estava de licença da Câmara, que breve eu votaria. Opa, Então, a palavra tem poder. isso aí, a gente fica contente, fica satisfeito pelo reconhecimento das pessoas, pelo trabalho que a gente desenvolveu na Câmara. Eu acho que de indicação e projeto, eu bati o recorde de indicação. Acho que até você que era o mais atuante, na minha concepção, um dos mais atuantes. Muito obrigado. Quando foi vereador, quando estava vereador, a gente chegou ali a competir na questão da quantidade de projeto, indicação, benfeitoria para a cidade, enfim, vocês sabem muito bem como funciona isso daí. Sidão, E eu tinha também o meu gabinete ambulante, circulava que por aí. circulava nos bairros, vendo a demanda de cada bairro, cada semana eu fazia um bairro. Então isso daí era fundamental. Sidão, você não quis fazer a colocação e eu respeito, porque você é um cara muito elegante. Parabenizo. Na rua do sindicato, você está na Heloísa Pamplona, correto? Um pouco antes, com a Conde Francisco Matarazzo, nós tivemos aquele problema daquele prédio, daquela laje que cedeu. Não foi ali erro de estrutura. Hoje mesmo Teve um tiveram movimento incêndio lá. lá, puseram incêndio lá, puseram fogo nos pneus lá. Então, mas você acha que o pessoal está exagerando ou não? Eu ali faltou um pouco
com todo respeito, faltou um pouco de política pública dali faz tempo. Eu diria que quando eu fui vereador, quando eu estava vereador, eu tinha dado um projeto de lei não, aberto uma discussão para que nós arrumássemos um local para colocar aquelas pessoas e construísse ali a habitação apropriada com o recurso da casa, Minha Casa Minha Vida. Eu, infelizmente, não deram ouvido. Disse, não, é muito difícil, é muito difícil. Então, às vezes o que chateia a gente na política é isso. É a coragem de fazer política, mas política social. Política que vem de encontro com o interesse das pessoas menos favorecidas. Inclusive... Porque as pessoas que já têm um capital, que já estão estruturadas, não precisa muita coisa para atender essas pessoas. O político está aqui para atender, no primeiro momento, os menos favorecidos, que é os que mais necessitam no dia a dia. Aquelas pessoas que já têm dinheiro, que têm tudo, ele vai precisar do quê do político? Sem dúvida. Não precisa de nada. Eu dou um exemplo aqui na reforma da Previdência. Então, a reforma da Previdência aqui, vou te falar com todas as letras. Eu não conheço da iniciativa privada, que ganha uma aposentadoria acima de R$5.000. Verdade. Não conheço da iniciativa privada. Agora, vê quantos marajá aí da Força Armada, da Segurança, juiz, ministério, político, poderíamos citar vários nomes. Que ganha 70 mil, ganha 80 mil, secretário de gabinete, secretário de senador. Saiu 2 manchetes ou 3 manchetes esse dia, que lá um assessor do senador aposentou com 2 aposentadorias, uma de 30 mil, outra de 30 e pouco. Foi para 70 mil. Tem uma polêmica aí também. Se a gente for entrar... Vamos construir aqui, Gilberto. Eu sei que você tem cabedal para que a gente possa discutir isso daí. Você tem cabedal. Eu sou a favor da reforma, tá bom? Vamos estabelecer aí que ninguém pode ganhar mais do que R$8.000 numa aposentadoria. Seria benéfico para todo mundo. Mas não tirar daquele que já ganha o salário mínimo. O cara que já ganha R$2.000, R$2.500 de aposentadoria, você vai tirar desse cara para quê? Ele vai viver do quê? Hoje, na GM, o trabalhador vai aposentar, ele vai passar fome, porque só o convênio médico dele com a família é R$2.000. Concordo. Fora os remédios. Olha, a gente tem muito para falar aqui, olha. Está acabando o programa, é uma loucura. Olha, o Rogério Bartoli, a cláusula 42 corre o risco de cair. Quando será o novo acordo coletivo? Nós vamos discutir agora o novo acordo coletivo agora em 2020. Maravilha. Vamos discutir. Mas essa cláusula 42, nós vamos ter que trabalhar muito, porque são trabalhadores que se lesionaram na fábrica, doença ocupacional, acidente de trabalho, isso aí não tem como tirar. Eu acho que é uma briga que nós vamos ter que enfrentar. Olha, eu falo, não vai ter jeito. Com todo respeito aqui, o que o governo está fazendo, o presidente está fazendo, corre o sério risco de vir de lá para cá. Porque eles querem acabar com as NR, de segurança, de doença ocupacional. Então, se vir de cima para baixo, vai ser muito difícil. O Fran Viton, o Adriano Calé, a Regina Coelho, a Marineuza Oliveira, o Clóvis Sanches, a Alexandra Valeriano, o Herberson Pereira, todos parabenizando o programa, né? Que bacana, né, Sidão? Muita gente. Agora, Sidão, você acredita no governo Bolsonaro? E faça suas considerações finais, porque o tempo é cruel, né? Acreditar, a gente sempre acredita. E a gente torce para que o país... Você votou nele? Para que o país tome um rumo do crescimento. Mas eu não estou acreditando. Com as medidas, os posicionamentos que ele está tomando, está difícil. Ele está sendo populista, com todo respeito. Que a gente não precisa disso mais que hoje. Nós não precisamos, o país não precisa mais disso. Ele já está
se candidatando para reeleição. Ele tem que sair da campanha. Ele tem que esquecer que ele está em campanha. Ele tem que acabar. Ó, as dificuldades que ele tem aqui, o projeto da arma já foi rejeitado. Sidão, você tem que correr com o tempo aí, Então, Sidão. a gente torce, acreditar eu não acredito. Eu torço para que ele seja feliz, para que ele coloque o país nos eixos, que eu estou achando difícil da forma que ele está conduzindo. Suas considerações, Sidão. Seja muito bem-vindo aqui, meu amigo. Agradeço pela oportunidade. A hora que precisar, eu estarei à disposição. E os telespectadores aí que participaram disso aí, agradeço imensamente. E é por vocês que a gente procura dar as informações mais imparciais possível dentro da realidade. Sidão, só gratidão. Você é um cara do bem, tenho muito respeito, carinho pela sua pessoa, pela tua família. Obrigado. Você engrandeceu todos nós aqui, não é isso, Ed? O Paulão, a Carol, todos nós nos sentimos muito honrados e tenho certeza que aqueles que nos assistem até agora, que interagiram conosco e aqueles que não quis mandar pergunta, mas que estão nos assistindo. Uma gratidão aqui do programa, do Gilberto Costa, muito obrigado mesmo. E quarta-feira que vem tem mais, tá certo, pessoal? Boa noite, a semana continua. Obrigado, beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu, Sidão.